Mas ainda vou continuar a falar, eu corto essa parte. Só para não esquecer de pôr primeiro. Bom, então, iniciando essa sessão solene, estamos aqui para a defesa do mestrado do mestrando discente Thiago Catelli Marcignac. Para compor a banca temos o professor Roberto Mendonça Faria, que tem, vou ler o currículo do professor Faria. Ele é formado em titular em Física, ele é professor formado na USP em 99, né? Quer dizer, na verdade, professor titular desde 99, né? Foi diretor do Instituto de Física de São Carlos. Já é um elogio, né? Foi diretor do Instituto de Física de São Carlos, da USP, entre 2002 e 2006. E é coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo São Carlos, de 2010 e 2014. Atualmente é professor visitante da UTFPR e coordenou o Instituto Milênio de Materiais Poliméricos, 2002 a 2006. E coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Orgânica, INEL, que é formado... que terminou o mês passado. Ah, é? Então essa é uma informação desatualizada. Já vamos... Esse instituto era formado por mais de 40 grupos de pesquisa no Brasil. Coordenou a Conferência do Livro Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Competitivo, financiado pela CAPES. E deu origem à Embrapi. Essa informação eu não a tinha ainda. Interessante. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Materiais, SBPMAT, no período 2012-2016. E chair do evento internacional Spring Meeting of European Material Research Society, 2014, na França. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Orientou mais de 35 teses de doutorado e 20 dissertações de mestrado. Ele supervisionou mais de 20 pós-doutores. Publicou cerca de 200 trabalhos científicos em revistas indexadas. A pesquisador científica com sua produtividade humana. A próxima presidência, professor Variano, eu gostaria o seu aceito para compor a banca do Thiago. O outro componente da banca, então, é o professor Luiz Otávio de Araújo, possui graduação em Química pela TFPR em 2017, mestrado em Físico-Química Teórica pela TFPR em 2020 e doutorado em Física do Estado Sólido pela UFPR em 2024. Faz parte do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPR como representante discente suplente de 2019 e 2020. Tem experiência na área de Física do Estado Sólido, com ênfase em propriedades optoeletrônicas de materiais fotovoltaicos. Desenvolve softwares utilizando linguagem C, AWK, OTA, Shell Script e Python. Agradeço também a sua presença aqui para avaliar o trabalho, a defesa do trabalho do Thiago. O tipo de trabalho, então, é simulações. Acho que vou deixar agora o Thiago conduzir, né? Então, você tem 30 minutos. A gente tem 50 no momento, preparou para 30, né? E depois da sua defesa, a banca vai prosseguir com a lição e a gente vai prosseguir daí com a operação. Então, obrigado para todos, obrigado pela presença também. Primeiramente, agradecendo a presença, Dani, os doutores aí, professor Faria, professor Otávio, orientador que me ajudou bastante, professor Rafael, muito presente, sempre no desenvolvimento dessa dissertação, cujo nome é Simulações DFT, de canabinoides sintéticos, ureia, tiureia. A gente faz análise vibracional via espectroscopia Raman. Então, a gente vai focar aqui no Raman. Tá? O orientador, não poderia deixar de mencionar, o professor Arandi Ginani Bezerra Júnior, doutor, é muito querido. Infelizmente não pôde estar, mas saudações. Então, primeiramente, eu introduzirei falando sobre o laboratório. Eu, desde 2019, comecei a iniciação científica lá, fiz 2 anos, iniciei o experimental e já fui para simulações no 2º ano. Comecei a trabalhar com a linguagem Gaussian e já fazia simulações envolvendo antibióticos, morfina. Então, eu comecei já no Raman, ali, com a proposta de pegar o trabalho experimental do laboratório e tentar entender mais o que estava se passando por meio de simulações, em um meio mais simples, geralmente no vácuo, que eram feitas naquela época, usando o cluster computacional ali do DAFIS mesmo. Tá? Então, a introdução eu vou falar também da espectroscopia Raman, básico ali para entender o trabalho. O DFT, que foi usado, por que foi usado o DFT, não o semi-empírico, não algum outro agnítio. A justificativa do trabalho, quer dizer, a parceria com a Polícia Federal, que deu uma guinada no projeto, o andamento do trabalho, também o uso de todos esses resultados lá no laboratório, os objetivos deste trabalho, quer dizer, a razão de ser dele,
o que a gente queria obter e o que de fato foi obtido, ali, e as perspectivas para depois. Metodologia, o software usado, a gente usou o Orca. Por que a gente parou de usar o Gaussian, que era usado desde 2019 ali? Por que a gente não usou outro software? Né? Isso vai ser colocado aqui. Também os próprios, a base usada, as aproximações utilizadas, para tentar dar uma noção melhor da parte mais teórica ali, por trás das simulações. Os resultados de discussão, os espectros experimentais, tanto do laboratório quanto da polícia, vão ser trazidos. Muito do Raman, as razões de ser, de a gente ter usado também o ureia no começo, depois indo para os canabinoides, né, justificando a base usada, justificando o funcional usado, e por fim as considerações finais, quer dizer, o que a gente quer fazer depois, e o que a gente tirou disso, dessa incursão aí, eu, o professor Rafael. Certo, primeiramente, o laboratório Foto Nanobio, aqui na UTFPR Centro Curitiba. A gente tem um aparato experimental lá, que geralmente as medições são feitas para detectar antibiótico, para você ver vida ali. Geralmente interagir com vida, ali a noção do bio. Então é muito laser, muito da parte experimental, confecção de substratos CERS, medições em Raman, agora dá para fazer ali, e também em outros lugares, mas a base ali do laboratório é muito experimental, então eram muitos dados, desde a época em que eu entrei já, 2019. E, então, foi vindo uma demanda de você ter um embasamento teórico maior, e aí que eu entrei aprendendo com o Lucas Freitas, inicialmente, a parte simulacional. Então eu comecei a simular, e no início foi Gaussian 09, que é pago, e na época a gente tinha ali a licença no cluster, então estava tudo certo, até então. Posteriormente a gente começou a aprender, ali eu comecei a aprender a respeito do Orca, por conta de, uma das razões é dele para uso acadêmico ser gratuito. E a gente começou a usar para a verificação de dados experimentais do laboratório. Mas essa era a proposta inicial. O espalhamento Raman. No laboratório, primariamente, o que acontece lá é a análise Raman e CERS. E a confecção do substrato CERS é feita no laboratório. O espalhamento Raman, espalhamento inelástico, em que vem um laser, vem a luz, o fóton ali interage com a molécula e sai com mais ou menos energia que vem. E esse produto, essa subtração da energia que veio, a energia que saiu, essa diferença pode resultar em uma vibração molecular ali. E o conjunto desses espalhamentos vai gerar um espectro, e esse espectro que vai ser analisado, ele vai ter ali a identidade da molécula, e com isso a gente começa a distinguir entre moléculas, e a ideia é justamente tentar entender, por exemplo, a análise de grupos funcionais de moléculas e diferenciar moléculas. Então, tá. DFT. Por que a gente usou o DFT e não um CMP, por exemplo? A razão de ser, o DFT é um pouco mais robusto, o semi-empírico é muito específico, ali para um certo grupo funcional, muitas vezes, e o DFT, quando fizemos ali a leitura da literatura, você tem muito mais trabalhos com o DFT. E a vantagem para nós é que outros ab initio, pegar lá um couple cluster, pegar mesmo aqueles post-hard focus, você tem um poder computacional, uma demanda de poder computacional muito maior, que não seria um problema para a ureia e ureia do espectro Raman. Mas para os canabinoides sintéticos ali, com mais de 130, 140 átomos, se tornou um problema. E aí o DFT ele se encaixa muito bem, que não escala tanto, e os resultados para a ureia e ureia, eles são bem verossímeis. E na literatura tem muito uso já do DFT para eles, né? Com uma certa base, um certo funcional ali, não muda muito nesse respeito. Uma explicação básica seria, sem entrar em discussões se há ab initio ou não, eu já vi muita gente falar, eu diria que é no sentido de ser princípios básicos, né, os primeiros princípios. Mas você não vai achar o estado. Então, mas eu não vou entrar nesse tipo de discussão. O básico seria, eu tenho o primeiro teorema, ali, o Heisenberg-Com, eu tenho que a minha densidade eletrônica vai determinar univocamente o potencial, estou falando num estado básico, tá? No ground state, ali, vai determinar o potencial externo, e eu tenho também que com esse potencial determinada a física do sistema, eu vou poder usar a minha densidade eletrônica para achar a energia do meu estado fundamental, minimizando a energia em relação à densidade eletrônica.
E enfim, eu encontro lá equações de Conchamp. Só dizendo que eu usei o DFT pela razão de ele ser bom tanto para os canabinoides quanto para ureia e tiureia. Aqui, os ligantes. Ureia e tiureia, lá no fotonanobio, eles tiveram uma função, e tem ainda, de você ligar um antibiótico, por exemplo, em um substrato CERS, que ele sozinho não ia conseguir isso. Para tal, a gente usou duas moléculas, neste caso, eu explorei, e nesse caso só o espalhamento Raman delas, mas para tentar entender e discernir, em um momento futuro, espectros, tanto do antibiótico quanto da própria molécula. Um trabalho futuro seria realizar o CERS, porque aí você poderia ver pela orientação da ureia e tiureia um espectro diferente. Mas a questão do Raman agora é, além dos ligantes, quer dizer, a utilidade da ureia e tiureia para nós, é também você ter um espectro para eu ver se bate com o experimental. A ideia do match experimental, de ter uma correlação espectral boa, o nosso experimental, com a simulação, para depois eu usar uma base semelhante ali para as outras moléculas de mais átomos. Introdução rápida. Os canabinoides sintéticos entraram em voga aqui por conta de... Pega 2024, isso aqui é um anúncio do governo ali, tem um nome específico, mas que eles fazem para alertar, para darem os dados básicos. Quer dizer, que é uma molécula que eles não... Ela já é proibida há uma série de anos, só que é muito recente ainda a legislação que fala a respeito de classes gerais de canabinoides. Falamos com um cidadão da polícia, o nome dele é Mascarenhas, uma saudação, ele nos forneceu dados também, doutor em química, perito lá da Polícia Federal, e ele estava falando da importância de se detectarem as classes de canabinoides e também o problema de muitos dos equipamentos hoje ainda não tem lá na sua biblioteca todos os canabinoides. Tem um exemplo no próprio trabalho de uma medição em que o RIGACO, o equipamento, ele não tinha na sua biblioteca uma das moléculas que a gente simulou ali, e com isso o match experimental do próprio equipamento apontou uma molécula a outra que não era a molécula medida. Então, diante dessa anomalia, ele chegou com esse problema. Falou assim, olha, a nossa biblioteca é incompleta, existe essa questão aí de precisar de mais dados. E a gente começou a explorar isso também, mas com base em ser um problema de saúde pública, estavam entrando em presídios com isso, e foi trazido. Isso aqui é só para a questão de nomenclatura. Tem essa estrutura básica do canabinoide sintético. E os nomes, eles vêm, pelo menos nessa estrutura de nomenclatura que está sendo usada, tem vários aí, com base nesses três aí. Eu coloquei na dissertação, tem isso, né, claro. Mas, os nomes têm uma lógica por trás, entendimento. Está ali. Também, apontando aqui, ó, que em 2024, a resolução ARDC 877, ela já traz as proibições com base em certas classes, em certos... Mas ainda você tem certos canabinoides que não são citados ali, tanto individualmente quanto em classes. Quer dizer, que eles ainda são legalizados, mesmo sendo canabinoides sintéticos. E isso, para eles, é um problema. Foi nos trazido como um problema. E ele gostaria de fazer o uso desse trabalho também para ajudar a subsidiar algum tipo de documento futuro, proibindo ou restringindo mais ainda os canabinoides sintéticos. Então, primeiro, colaborar com o laboratório fotonanobio. Tem muitos dados experimentais e a frente de simulação lá não é tão grande. Agora tem o Jeremias também atuando lá, mas você não tem ainda... Muitos dos trabalhos experimentais não tiveram uma verificação, ou pelo menos algum tipo de simulação para ver a verossimilhança da simulação, para tentar entender mais que vibração está associada àquele pico. Tem um projeto, o projeto NAP, eletrônica orgânica, que também já nos ligou aí à Polícia Federal, de tal maneira eu poder ter os dados da Polícia Federal, poder acessar lá a superintendência, foi bem interessante, e com isso falar dos canabinoides sintéticos. Quer dizer, tem algum tipo de ligação ali, tem dois braços esse trabalho, então, no sentido de utilidade, né? Que tem o laboratório fotonanobio daqui, desde 2019, e a parceria com a Polícia Federal, no final do ano. Essa aqui foi trazida, essa foi uma citação da dissertação mesmo,
que é, os espectrômetros Raman estão ficando mais baratos. Você tem um handheld agora ali, já há algum tempo, e as medições ali por parte da polícia, elas podem ser feitas de maneira portátil. E facilita porque muitas daquelas categorizações classe A, aquelas que podem prender alguém, elas são equipamentos muito grandes. E por mais que o Raman não seja assim, dessa que já vai prender alguém pela detecção, ele já é de um tipo que tem reputação maior hoje, já está sendo usado por agências forenses, né? Eles chamaram lá classe B. Então já tem alguma robustez ali, não dá para dispensar. E a modelagem para aprimorar isso, para você alimentar a biblioteca para além dos dados puramente experimentais, para eu ficar só medindo e depois ter o dado no equipamento, talvez prever alguma molécula que já tem estrutura de canabinoide sintético e colocar ali nesse equipamento. É uma das propostas ali, a produção de uma biblioteca em parceria com a Polícia Federal. Então, objetivo, meios para interpretar os dados de espectroscopia Raman. Nesse caso, as moléculas utilizadas foram 7 canabinoides, 5 deles relacionados à questão da Polícia Federal, 2 inéditos. Tem a ureia e a tiureia, que foram usados tanto para a questão dos ligantes quanto para a questão de eu ver o quão boas são essas simulações, quão verossímeis, parecidas com a verdade, elas são. Então, o início seria, eu vou selecionar alguma ferramenta, a gente usou assim, simulacional, de modelagem molecular. A gente optou pelo ORCA. E essa questão da avaliação, posteriormente, mais a questão da verossimilhança dos dados mesmo. Ver a reputação dela na literatura. Modelar as moléculas de interesse em diferentes cenários. Isso foi, pegamos ali ureia e tiureia. Ureia e tiureia foram avaliadas na água, como um solvente implícito, no pacote SMD. E os canabinoides sintéticos, por recomendação do próprio perito, foram feitas no vácuo. Comparar as simulações com os experimentais, vão ter os espectros aí para mostrar. E eu tenho essa quarta questão, é que os modelos têm limitações, e a gente buscou aqui ver quais eram e especificar ao máximo, na medida do que a gente fez aqui, claro, e propor novos trabalhos a fim de melhorar esses modelos que carregamos, né, e aproximá-los cada vez mais do real. Porque vou mostrar depois ali que a questão com os canabinoides tem ainda um trabalho a ser feito em cima do espectro. Aqui, metodologia. Usamos DFT, ORCA versão 5.0.4, já saiu a 6, mas agora é coisa recente. Né? O que a gente trabalhou era a melhor da época, a mais atualizada. Comparar os modos vibracionais e a visualização foi feita com o Avogadro, que é bem integrado com o ORCA. Uma das razões de ser do ORCA mesmo, já está bem... A gente já usava o Avogadro para o Gaussian, e aí ele está bem integrado com o ORCA. Então, a gente já o usou. A razão de ser outra é que ele é gratuito. Assim, a gente tinha visto o VAST para ser usado para usar o Viena, para fazer substrato CERS, problema que paga, tem uma série de outras questões. E o ORCA eu já havia visto lá na iniciação científica, em outra época. Então, algo que já estava mais maduro no meu cérebro. E os resultados são verossímeis, tem na literatura. Aí. Ele foi pelo Max Planck Institute, né? Foi desenvolvido. Está sendo aí, eu falei, versão 6 saindo, tem coisa nova. Métodos eletrônicos, são muito ab initio aqui. Tá? Entre outros. E a nossa questão são, né, tanto a simulação da geometria, a otimização da geometria, quanto a questão dos espectros vibracionais, que foi o caso. Dá para ter suporte para IR também. E a visualização com o Avogadro. Os parâmetros ali. Usei para todos o B3Lib, funcional híbrido. A correção de dispersão foi usada para os canabinoides ali, mas como foi no vácuo, isso não teria tanta questão. Tá? Usei o quádruplo zeta aqui, com bastantes funções, para ureia e tiureia, e dava mais ou menos umas 4 horas. 2 horas no cluster. E o triple zeta, né, do DF2, para os canabinoides em geral, tá? No vácuo. E aqui, né, o SMD foi um solvente implícito, água, para ureia e tiureia. Também questão do laboratório, né? A escolha não foi arbitrária. Aqui. Foram 2 os locais que nos permitiram simular. E primeiro, um agradecimento ao cluster ao Labic, que forneceu o cluster. Tem 2 íons lá, e mais ou menos umas 4 horas, usando os 32 cores. Não tinha mais, né, mas a gente usava isso. 4 horas por canabinoide. Com esse input aqui, que essa aqui é a base, conjunto de base. Esse aqui é
que eu tinha falado, da correção de dispersão. E aqui a gente tem o solvente implícito. Beleza? Esse aqui é um computador de mãos, um computador ali, não vai. Então, também um canabinoide levava 2 dias a 100% ali, tá? Quase overclocking ali, com temperatura alta. Aqui, agora a questão de resultados, provavelmente ditos. Olhamos para cá primeiro. Eu tenho o experimental da ureia, esses são dados do fotonanobio. Eu tenho um espectro acima. Esse aqui é o Raman plano, Raman só. E abaixo a gente tem. Isso aqui é a região de fingerprint, né? Eu ia colocar até 1700, coloquei 1800 aqui, 400 e 1800. Tá? E embaixo eu tenho a simulação B3Lip, o quadrupulcento aqui também no vácuo. A gente tem para ver uma semelhança aqui, pelo menos esse pico de 1000 está bem alinhado. Eu usei o fator de escala padrão para todos lá, 0,96, 0,96, fator de escala, tá, para tanto a tireoide quanto a ureia. Eu tenho aqui no meus picos. Pode ser o pico principal aqui, a tireoide também, esse aqui agora no experimental está assim, geralmente está deslocado um pouco para 800 e pouco, que é a S dupla C ali, estiramento. Então, tá aqui os picos, eu nomeei os experimentais que mais apareceram também. Esse aqui é um experimental feito pelo grupo e não tem CERS, é só a mão. Aqui, a questão do espectro medido pela Polícia Federal. Veja que aumenta a complexidade. Isso aqui é tudo deles, né? Nada meu. Em cima, a gente tem essa molécula desconhecida. Eles conheciam qual era, mas assim, o equipamento não. Foi só uma medição genérica. A molécula é essa aqui de cima, essa ADB butinaca. E o match, com a correlação espectral maior, foi essa aqui, a MAB chinaca, tá? Com 0,93 de correlação. Essa tabela aqui, se você for olhar, esse primeiro nome ele não aparece lá no equipamento, no dado bruto, no lado. Esse aqui eu coloquei, só para dizer, tá, essa molécula medida. Mas o que aparece no equipamento são essas aqui de baixo, só para ressaltar. Então o equipamento ele indicou que o match mais próximo seria essa MAB chinaca com uma correlação espectral de 0,93. 0,93. Aqui só a questão da nomenclatura. Então voltemos aqui para o espectro. Tá? Então isso aqui foi o software lá da Rigaku que colocou um match que de fato está bem próximo. E indicou, tá, o match mais próximo seria essa molécula. Então ele está indicando uma molécula que não é a molécula medida. Essa foi uma das anomalias que o perito chegou e falou, tá, mas são moléculas novas, mas eu não posso indicar a molécula errada. Tem alguma coisa que a gente poderia robustecer isso com mais moléculas. Talvez seja uma molécula muito atual, e teorias, enfim, mas na prática apontou que esses eram os matches mais possíveis. Só que era de cima que nem apareceu na lista. Essa ADB butinaca. Tem uma segunda questão que eu vou apontar aqui. Fizemos a simulação da butinaca, assim como dos outros 6. Difícil fazer um match aqui. Difícil, tem que ser bem sensato. E eu venho e olho para esse dado. Um dos desafios é ver esse match foi feito com uma outra medição ou de fato eles fizeram uma simulação e conseguiram robustecer o modelo até chegar a algo muito próximo. Porque você simular uma condição tão parecida com a real, assim, talvez eles tenham feito uma simulação, uma medição tão próxima, só que com 2 moléculas diferentes, a ponto de ter um espectro tão próximo. Porque por simulações, mesmo variando parâmetros, o melhor espectro que eu achei, ele ainda está bem diferente do espectro que foi encontrado. Esse aqui é o experimental, uma edição lá da Federal, da Polícia Federal. Peguei lá os dados brutos e fiz o gráfico, o plot aqui. E o de baixo é a simulação, triple zeta no vácuo, aqui no B3Lip. E foi a melhor das. E é difícil você fazer algum tipo de correlação espectral aqui com esses 2 espectros. E levantou a questão. Que é assim, eu não sei como, e não tem, deve ser algum tipo de segredo industrial, como que a Rigaku faz esse match aqui. E foi uma anomalia com a qual me defrontei com a situação. Eu só cheguei e falei, tá, o espectro dele está muito próximo. Como fazer de tal maneira ao simulacional entrar aqui? E eu não tive essa informação. Se eles mediam já numa situação muito parecida
e aí com isso os espectros ficavam muito parecidos, ou se o modelo deles é tão robusto a ponto de chegar, eu acredito na primeira. Mas, na prática, eu tenho que o meu espectro simulado é esse, e esse é o experimental, essa é a medição. Então a verossimilhança da ureia e tireia cai um pouco. Voltando. E aí, nessa linha, ainda assim, a gente simulou para ter mais dados brutos, outros canabinoides. E essa lista, ela surgiu dessa aqui, que seriam das correlações mais próximas com o dado experimental da polícia. Tem ali nos dados brutos, você tem o nome de todos os canabinoides, ali eram 5 no total. E eu coloquei o que seria o medido de fato, que não aparece na lista, e outros 4. E ver a semelhança ali da medição no vácuo, e você consegue identificar sim essas semelhanças entre as simulações. Isso tudo é simulado, está tudo do lado, é funcional e básico, tá? Na região de fingerprint aqui. Então temos mais dados brutos aí. E além disso tem 2 moléculas, esse é o nome do PubChem dela, essa Campbell, são nomes, porque são moléculas que mal apareceram ali ainda, mas são variantes possíveis. Tudo que a gente conversou com o perito, a noção é ter novos para tentar, a noção era para robustecer essa dita biblioteca, para você ter coisa nova, para quando chegar algo diferente que nunca foi medido, você poder antecipar isso. Então já tem o dado bruto, mas tem que tratar. Essa que é a questão chave ali. Temos mais aqui, e essas duas, a diferença entre elas é um átomo. Um é flúor, o outro não é fósforo. Um é flúor. Ali. Perdão, essa tem a diferença de um outro canabinoide medido, vale ressaltar, por um átomo. E esse aqui é de um. Eu estou dando dissertação. O nome não é muito indicativo, mas está tudo desenvolvido. Mudar um elemento aqui, muito próximo, mudar a polarizabilidade a fundo, ou eletronegatividade do elemento. Isso já muda, não consideravelmente, mas muda o espectro. De fato, a polarizabilidade vai mudar, né, conforme, de fato. Então, as simulações, a gente teve bons resultados, pegar ureia e tireia ali, verossimilhança. O médio espectral bom. Só que ainda, para um modelo de interpretar esses dados experimentais, especialmente a parte dos canabinoides, a gente vai precisar de um trabalho maior, porque se pegarmos a parte do espectro da Polícia Federal e comparar, eu noto que só o dado bruto da simulação não basta. A gente vai precisar de... Eu só não sei como, pelo menos pela via da RIGACO, das medições da Polícia Federal que nos foram dadas, como prosseguir a partir dali. Mas há muitas ideias também de enveredar por certos. Mas os dados foram trazidos, a noção de construir a biblioteca com dados brutos. Eu coloquei o máximo de insumos ali. E tem o segundo aqui, que seria, quando pegamos moléculas mais simples, isso aí já é de uma aplicabilidade quase direta, as mais simples. A comparação, dá para ver que o espectro simulado é realmente de uma ureia, o outro de uma tireia, e estender isso. Ele pode ser estendido. Ele já foi feito igual na iniciação científica, morfina e tal. Então, fornecem insights. Eles são acurados com ureia e tireia. Essa biblioteca de espectros, esses espectros de canabinoides sintéticos, ela pode ser de valia, mas não imediata. Aí deve haver um tratamento posterior. Mas tem alguma valia. Por conta de serem moléculas não antes medidas, muitas delas ali. Qual que é a ideia para o futuro, afinal? Há outros softwares. Mesmo o Orca 6 já é bem diferente ali. Estava lendo. Você tem o próprio Gaussian para trazer de volta as funções Popol lá, tá, os Popol sets. O aumento do poder computacional, usar algum outro cluster, manter o trabalho com cluster, usar um conjunto de base mais complexo, explorar mais isso, ver o que está sendo publicado agora, ponta da lança, e simular, porque tem clusters muito poderosos aí simulando já, professor daqui. Comparação quantitativa, ali, talvez distância euclidiana, algo assim, para ver essa correlação espectral de maneira quantitativa, que é, sem dúvidas, importante, ainda mais se for lidar com questão de polícia, questão é coisa séria, não dá para a gente ficar só no qualitativo, o que é bom para o início, mas o quantitativo é a ideia.
aqui, simularam o efeito CERS, tanto eletromagnético quanto químico, ali. A gente explorou, no NanoHub tinha um simulador ali, o próprio VASP também tinha que trazer essa possibilidade, mas pelo Orca eu não vi a possibilidade, especialmente do eletromagnético. E uma outra ideia ainda, que está junto, em conversa com o próprio perito, é a ideia de fazer um docking molecular. Molecular Mechanics faz o quê? Para ver o acoplamento aí nos receptores cerebrais. E a gente tem lá o CB1 e o CB2, são receptores dos canabinoides. E aqui já não vem tanto para a questão do Raman. Então, assim, alguém poderia dizer que foge do escopo deste trabalho, mas você ter os espectros dos canabinoides traz também a noção de você expandir em cima dos canabinoides, visto que é um interesse muito grande por parte da polícia. Se alguém entrar lá no projeto NAP, assim tal, já se valer disso como algum tipo de referência. Falar assim, essas são as medições, está esse trabalho, mas eu vou fazer o docking molecular, porque eu estou atacando sobre uma outra perspectiva, não a questão que é do trabalho, que é de ver análise espectral usando o Raman, e sim a questão de eu entender como funciona a interação entre o canabinoide e o cérebro humano, que funciona para a questão da proibição. É isso que era a questão da polícia. Né? Então, uma questão minha. Então, novamente agradecer ao NABIC por fornecer o cluster, muito mais rápido, o computador lá estava demandando muita energia, crescendo muito. E também os orientadores, o senhor Rafael, ajudou bastante, foi boa a trajetória. Aprendi bastante com ele, um professor muito organizado, me ensinou bastante, eu não me considero tanto. Professor Arandi com sua erudição infinita. Eu agradeço a banca.